Oi pessoal, bem-vindos a mais um Fotodicas. Se você não ficou sabendo da semana passada, eu anunciei que eu agora estou no Periscope, então me segue lá, Camila Mirra, que hoje mais cedo eu fiz um broadcast sobre o que tem dentro da bolsa da minha câmera. No vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre cor e como a cor e o relacionamento das cores da sua imagem, quer seja ela no momento capturado ou depois no tratamento das fotos, como a gente pode manipular e controlar a cor para criar fotos mais marcantes e mais intrigantes e mais visualmente dinâmicas. Uma das grandes contribuições de Joanne Zaiden foi os seus 7 contrastes de cor. E aí, enquanto eu ia tentar achar exemplos de outros fotógrafos para mostrar para vocês, mas dando uma olhada no meu trabalho que eu tenho aqui impresso, eu me dei conta que eu posso mostrar todos esses 7 contrastes de cor aqui nesse exemplo de uma série que eu fiz. Agora, algo interessante a se dar conta é que eu não me dei conta que eu estava seguindo esses padrões de cor quando eu fiz essas imagens. Agora, um pouco mais sobre esse projeto pessoal que eu fiz. Essa é uma série de fotografias, de imagens que eu fiz com produtos que estavam sendo vendidos num leilão. Primeiro contraste de matiz. Nessa foto dos gibis, claro que tem um monte de cor, né, de todos os gibizinhos que eu colecionei aqui, mas o legal é ver o contraste de matiz aqui só nessa do Super-Homem, que dá pra ver muito claramente o vermelho, o amarelo e o azul, que são as cores primárias, as cores puras, as matizes puras. Então, esse é o primeiro contraste. Fácil, né, de reconhecer isso em qualquer lugar, em qualquer imagem. Em seguida, a gente tem contraste de claro e escuro, ou você pode pensar como sendo monocromático, né? Bom, imagens monocromáticas têm muito desse contraste. O seu olho, ele é atraído pela parte mais clara da imagem. Então, o contraste claro e escuro é muito essencial, ele, claro, faz parte de qualquer imagem, né? Sempre ter o claro e o escuro. Então, o monocromático é muito fácil de ver e reconhecer isso. Contraste complementar. Contraste de cores complementares. Esse é muito básico, cores complementares, o laranja e o azul. Essa imagem aqui de itens de pescaria, que aliás é uma das minhas favoritas dessa série, ela é um ótimo exemplo do contraste de quente e frio, quente versus frio. Então, quente aqui desses tons dos dourados com os tons do vermelho, alaranjado, são os tons quentes, versus o tom frio aqui. Então, essa justaposição do quente com o frio é muito comum em muitas imagens, eu uso esse contraste muito nas minhas fotos também. Contraste simultâneo. Contraste simultâneo é aquele quando o neutro, geralmente o cinza, o tom cinza, aquele cinza médio, ele pega emprestado um pouquinho do tom da cor que ele tá do lado, e aí, ao invés de ficar parecido com aquele tom, o seu olho ele faz com que ele fique parecido com um tom complementar daquela cor. Ou seja, aqui nesse exemplo, tá? Nesse branco, você vê que a sombra, apesar de ser um papel branco e assim ter elementos metálicos do lado, por causa que o olho tá vendo, o nosso olho tem vários laranjas e tons quentes aqui, a sombra, o nosso olho vai fazer com que a sombra pareça um pouco mais azulada, que é a cor complementar desses tons quentes. Contraste de saturação, ou cor vibrante versus cor maçante. Nesse caso é a cor vermelha que ela está contrastando, ela está bem saturada e ela está contrastando bastante com o resto da imagem. O contraste de saturação também pode ser visto como a cor versus o neutro. Então, qualquer imagem que tem algo colorido contra um fundo neutro, como esse daqui, que não é da série, mas é uma noiva minha, toda neutra, tá? Cabelo preto, vestido branco contra o fundo cinza. A única coisa colorida mesmo que se destaca é o batom vermelho dela. E por último, o contraste de extensão ou proporção. Ele lida com a proporção de uma cor contra a outra. Então, tendo sempre a roda de cores em mente, existem proporções 1 por 1, 2 por 1, 3 por 1.
E dependendo da luminância, da claridade, de quão saturada é a cor, ela vai precisar ser utilizada em menos quantidade ou em mais quantidade, nos dando aquelas proporções diferentes. Nesse caso aqui, eu tenho todos esses verdes dos patos de cerâmica e eu tenho o bico amarelado, o bico amarelo do pato. O que talvez seja difícil para vocês verem, mas na versão digital da imagem é um pouquinho mais fácil de ver. O que vocês... né, é difícil de notar, mas o fundo utilizado, onde eu botei esses patos, ele é um fundo berinjela, é um tecido berinjela, com aquele roxo bem pesadão. Então, esse roxo, tanto desse roxo que cobre todo o fundo, ele em proporção com o amarelo, ele é 3:1. Agora, você deve estar se perguntando isso, né? Como é que isso se aplica pra mim? Às vezes um contraste vai ser mais predominante nas suas fotografias, no seu portfólio, do que outro contraste. Então eu convido vocês a não necessariamente memorizar todos esses contrastes do nosso grande amigo Johannes Itten, mas que vocês fiquem um pouquinho mais sensibilizados à cor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beijos e até semana que vem!